Graça e paz, meus irmãos, amados ouvintes da palavra do Senhor. Gostaria de te convidar hoje para nós refletirmos sobre rebelião na igreja e uma das características primórdias da igreja que deixou cair no esquecimento. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 16, no verso 13 a seguir, mas um texto bem simples e objetivo. Alguns minutos da sua atenção para nós refletirmos na palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizes os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Borjas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligardes da terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes da terra será também desligado dos céus. Amém? Que Deus venha iluminar a nossa alma para que a gente possa refletir brevemente nessas palavras. Amados irmãos, nós temos deparado nos dias de hoje, as pessoas estão lotando as igrejas, as pessoas estão dizendo serem cristãs, mas não estamos vendo a autoridade e o poder de Deus se manifestando nas pessoas. Por quê? Porque falta alguma coisa. Nós estamos diante de um texto que Jesus tem, sabendo que Jesus ele escolhe 12 discípulos, homens que para muitos é considerado incultos e letrados, homens frágeis, mas eu queria te dizer, apesar dessas fragilidades e de muitos defeitos que esses homens tinham, Jesus vem até eles e faz uma pergunta: o que dizem os homens lá fora que eu sou? E eles vieram dando várias respostas, e Jesus então depois olha para eles e diz: e vocês, o que dizem que eu sou? Olha, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz para ele assim: disseste bem, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E aí vem e abre para ele um propósito e diz para ele assim: olha, a partir de agora tu serás Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ali está falando de uma característica da igreja de Jesus. E Jesus vem e dá uma das características mais primórdias que é mal interpretada. E Jesus vem e diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É interessante isso, quando a gente fala de portas aqui, a gente não pode pôr portas como uma arma de ataque. Ninguém chega para o outro e fala assim: pega a porta para atacar em alguém. Um inimigo vem e você pode correr, você fecha a porta e tranca a porta. Por isso Jesus depois declara as chaves do que liga e desliga, céus e terra, que abre e fecha. Então aqui aprendemos a primeira lição desse texto, como características da igreja. Amados, nós estamos vivendo tempos difíceis. A porta não é arma de ataque, mas arma de defesa. E é interessante que Jesus vem e diz que edificaria a igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Olha que interessante. Então todas as vezes que você resiste a uma tentação, você está atacando o inferno. Todas as vezes que você se reúne, que a gente se reúne num grupinho, ou num culto, ou na casa de alguém, e começa a pronunciar a palavra de Deus, nós estamos atacando a porta do inferno. Se estivermos estudando a Bíblia, nós estamos atacando o inferno. E mais interessante é que nós estamos então assim abrindo o resgate. Quando nós ligamos na terra, nós ligamos no céu. As pessoas querem sair das prisões, dos vícios, das prisões diabólicas, e nós vamos lá com poder e autoridade, arrebentamos as portas do inferno, não prevalecem contra a igreja. Essa é a função da igreja. Mas hoje a igreja, um quer pôr mais santo do que o outro, um se põe melhor do que o outro. Lembra que Jesus disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor vai morar no céu? Por quê, pastor? Por causa da iniquidade que praticam. Amados, quantas almas estão presas, quantas pessoas estão acorrentadas, aprisionadas.
E a função da igreja que se perdeu. Por quê, pastor? Porque nós precisamos partir das características da igreja. A função da igreja é lutar contra o inferno, é ir até o inferno, resgatar as vidas que dali estão pedindo socorro. Mas nós temos deparado com algo muito terrível dentro das igrejas. As pessoas falam dos feiticeiros, dos macumbeiros, mas estão dentro da igreja fazendo feitiçaria e bruxaria. Vou te mostrar na Bíblia. Abre comigo, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, no verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como uma iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Porfiar, a palavra porfiar aqui significa disputar, contenda, contender. É o que mais se tem dentro das igrejas hoje. Não adianta fazer sacrifícios, não adianta vir com tantas regras, se nós somos rebeldes. Fazemos os sacrifícios, mas somos chamados de feiticeiros dentro da igreja, praticando a iniquidade. Está aqui no texto bíblico. E o que é interessante, aleluia, quantas pessoas estão rebeladas dentro da igreja? Quantas pessoas, irmãos, se rebelam com o pastor? Temos reparado hoje uma situação tão caótica dentro das igrejas. O pastor não pode pronunciar uma palavra mais dura, não pode fazer uma correção para o melhor desenvolvimento da obra de Deus, que perde a ovelha. Hoje vivemos um estado de rebelião tão grande que é fácil, quando atacarmos o inferno fecha as portas e fica do mesmo jeito, ninguém consegue passar. Mas aqui está dizendo, Jesus estava dizendo, Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não podemos ficar rebelados. Pessoas estão abandonando o ministério por rebelião. Quantas pessoas estão dentro da igreja dizendo que são crentes, estão salvas, mas vivem praticando rebeliões. Pessoas mais rebeldes dentro da igreja do que lá fora. Mas nós não podemos mais viver o tempo de escravidão. Não adianta nada fazer da igreja rituais. Nós precisamos cultuar e adorar o Deus vivo. Quando Jesus chega para Pedro e diz: o que dizem lá fora que eu sou? O que estão dizendo lá fora que é Jesus? Põe Jesus em piada, se coloca Jesus em boné, em camiseta, mas não tem autoridade, não tem poder. A própria pessoa coloca uma camiseta, um boné escrito Jesus, uma fitinha de Jesus, se rebela contra pai, se rebela contra a mãe, não obedece. É um feiticeiro. A Bíblia está dizendo que Deus tem como feiticeiro. É o pecado de feiticeiro, de feitiçaria, diz a palavra, porque rejeita a palavra de Deus. E eu gostaria que você refletisse sobre isso. A função da igreja é ir de encontro às almas em socorro, porque assim as portas do inferno não prevalecem. É como o crente cheio do Espírito Santo, um grupo de pessoas cheias do Espírito Santo, investir no inferno para resgatar as almas, e eles fecham a porta como defesa, e ela não resiste. As portas não resistem à igreja. Ela não prevalece, ela cai, ela se abre. E eu te convido então, se você está preso, ou se você é rebelado, a voltar a uma das características mais primórdias do reino de Deus. Não é para você estar preso, é para você quebrar as cadeias, é para você derrubar as portas do inferno. A nossa função é resgatar almas, irmão. A função da igreja, a característica da igreja começa aqui em Pedro, dizendo claramente, de imediato Deus fala. Depende do que você diz, quem ele é. Pedro declarou que ele era o Filho de Deus. Isso foi uma revelação divina. Foi o Pai que revelou, não foi carne nem sangue. Muitas vezes nós estamos vendo pessoas falando de Deus com revelações carnais, e as portas do inferno prevalecem. Eu gostaria de que você pudesse refletir comigo. O que nós estamos dizendo para o mundo? Quem é Jesus? Quais as características dele que apresentamos para o mundo, para que as portas do inferno não prevaleçam contra nós, a igreja do Deus vivo. Obrigado por esses minutos preciosos de contemplar comigo a palavra de Deus. Eu gostaria de fazer uma rápida oração
pela tua vida, como igreja do Senhor. Querido e amado Deus, em nome do Senhor Jesus, graças nós te damos por esta palavra simples, por esta palavra que abre o nosso entendimento, para que a gente possa resistir ao diabo e ele fugir de nós. Nós temos que atacá-lo. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti que venha abençoar cada irmão, cada irmã, que estão agora, ó meu Pai, participando, que deram alguns minutos da sua atenção para, junto comigo, podermos refletir nessas palavras. Que essa palavra possa ir de encontro a cada coração para o propósito ao qual ela está sendo ordenada neste momento, que esta pessoa está ligada neste vídeo. Que tudo que fazemos é para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Então repreendo todo tipo de enfermidade, todo mal que se aloja na vida desse irmão ou dessa irmã, neste lar e nesta família, nesta empresa. E declaro agora em nome de Jesus, como Tua igreja, verdadeiramente caindo às portas do inferno. E libertação eu declaro sobre as vidas que pedem socorro. E o Seu nome há de ser glorificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém e graças a Deus. Amém, meu irmão? Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.